Que a santa paz de Deus, que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de ainda estarmos nesse corpo físico, neste planeta Terra, nessa encarnação terrena. Por sermos existente, ser Espírito de Deus, Filho de Deus, e existirmos neste universo infinito, que é a nossa morada eterna. Damos graças a Deus, irmão, por mais um motivo. Nós terminamos de gravar o nosso estudo, o renascer para uma vida melhor, no Evangelho de Jesus segundo João Evangelista. Agora nós vamos falar hoje da continuação do apostolado de Jesus. Nós vamos falar da casa do caminho. A casa do caminho é a continuação do apóstolo escolhido por Jesus. É a única igreja fundada por Pedro. Quando Jesus conheceu Pedro, ele disse: Pedro, você é pedra, sobre essa pedra vai iniciar a minha igreja. Capítulo 21 do Evangelho de João. Os apóstolos viram Jesus ser envolvido por uma nuvem e desapareceu. Os apóstolos, os discípulos, continuaram na fé e na oração, unidos. Os irmãos, as irmãs, principalmente Maria, mãe de Jesus. Eles perseveravam na fé e na oração. E aguardava a promessa do Messias. Quando ele dizia: o Filho do Homem será entregue na mão do pecador. Ele os matarão, farão dele o que quiserem. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ficai em Jerusalém, porque do alto virá o revestimento do Espírito, e vós serei testemunha por todos os lugares do mundo. Eles perseveraram na oração. Até que no dia do Pentecoste, então veio um vento veemente, uma língua de fogo que espalhou entre eles, e eles receberam a unção de Deus. Começaram então a espalhar as boas novas por todas as redondezas. Para continuar, vamos fazer uma regressão no tempo. No ano 31 da era cristã. Depois que Jesus
os apóstolos passavam o dia pelas redondezas, pelas aldeias, pregando as boas novas de Deus. À noite, ele se reunia na casa de Pedro, que ficava na praia da Galileia. Cantava hinos de louvores. Jesus ensinava como fazer oração. Depois faziam uma avaliação dos ensinamentos do Evangelho durante o dia. E foi neste local onde um dia eles receberam a visita do professor Nicodemos, o professor da lei, um homem do Sinédrio, que pelo conhecimento dele, da lei de Moisés, e pelos que ele ouvira, o que ele ouvia, contaram sobre a doutrina de Jesus, ele não entraria no céu. Ele não tinha parte com Deus. Recordemos, né? Da palavra de Jesus na Epístola de João: aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, mas que tenha qualquer coisa contra um irmão, está nas trevas. Deus não está nele e ele não está em Deus. A igreja é a fonte do preconceito. O preconceito é a separação, é a pregação do ódio, é a imperfeição do homem. Então Nicodemos pergunta ao mestre Jesus: Senhor, nós sabemos que ninguém faz a obra que tu fazes se não vier lá de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer para entrar no reino do céu? Todo fica na expectativa e Jesus responde: se vós não nascer de novo, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Jesus falava isso para a religião, para os religiosos. Paulo pegava: desperta tu que dorme dentre os mortos, desperta do sono da indolência, venha Jesus e ele te esclarece o que deveis fazer. Portanto, irmão religioso, arrependa dos seus maus pecados, dos seus erros, e venha Jesus e segue o seu evangelho, porque sem o evangelho de Jesus vocês não irão a lugar nenhum. Porque só o evangelho é o poder de Deus para aquele que nele crê. E Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não entra no reino do céu. Porque o Espírito é como o vento. Ele sopra, você sente, mas não vê nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é o Espírito. Vamos agora no ano 34 da era cristã. Os apóstolos, os discípulos, era mais ou menos 120 pessoas. Pedro e João, todos os dias, na hora nona, ia até um templo chamado Formosa fazer oração. E falar quando tinha oportunidade de Jesus.
tinha na porta, no átrio do templo, um coxo, um paralítico, que era paralítico desde que nasceu. A família levava ele e colocava ele na porta do templo para ele pedir esmola. Pedro notava que aquele homem era como que ele fosse invisível. O sacerdote, a turma do cenáculo, as altas sociedades passavam por ele como que ele não existisse, como que ele fosse invisível. Jesus lembra da passagem lá na fonte de Betesda, onde havia aquela mitologia que uma vez por dia o anjo descia e removia a água. O primeiro que caísse dentro da água recebia a cura de qualquer enfermidade. E havia ali um coxo, um paralítico, fazia 38 anos que estava ali na expectativa. Jesus aproxima dele e fala para ele, faz a pergunta, né? O que você quer ser curado? E ele responde, Senhor, eu quero. Mas é quando a água se move, não tem quem me pegue e coloca dentro da água. Aí Jesus então disse, levanta, tome a tua cama e vai para a sua casa. Então, de repente, as pernas coxas daquele homem entrevado começaram a se movimentar, ficou no seu estado normal, ele num pulo ficou em pé, colocou a sua cama nas costas e foi embora para casa glorificando a Deus. E Jesus então reparava naquele coxo que ali estava, que ninguém, a culpa da igreja, ninguém enxergava ele. Ninguém dava uma moedinha para ele. Então Pedro e João aproximam dele. Ele olha para João, para Pedro, estende as suas mãos e pede uma esmolinha em nome de Deus. Pedro então toca nas suas mãos e diz, amigo, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. O mesmo aconteceu com aquele coxo, ele começou a se estremecer, de repente as suas pernas voltaram ao normal, ele levantou. Começou a pular. Aí entrou no templo junto com João e Paulo, pulando, glorificando a Deus. Todo mundo ficara assustado, todo mundo viram aquela cena, ficara apavorado. Quem eram aqueles dois homens? Não eram aqueles os pescadores? O que aconteceu com eles? Então todo o templo, todo o povo do templo ficaram apavorado. Os sacerdotes vieram ver o que era. Então viram aquele paralítico andando. Aí o sacerdote percebia que o povo queria tocar nos apóstolos. Outro ficava assustado, fugia de perto deles. O sacerdote pergunta, como fizesse isso? De onde recebeu este poder? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz para ele, de Jesus o Nazareno. Não olha para nós como que nós fôssemos deuses. Não, foi em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vocês crucificaram, que vocês trocaram ele por um malfeitor chamado Barrabás. Foi em nome dele que este irmão está curado. O sacerdote rapidamente viu que a multidão estava ali de olho vedado nele. Pegaram a segurança e levaram ele para um outro lugar. E disseram para ele, expulsaram ele do templo. Disseram, ó, nunca mais volte aqui. E não fale no nome deste ressurreto, desse crucificado.
para que não aconteça coisa pior com vocês. Aí Pedro disse para ele: a nós importa servir a Deus, não ao homem. E saíram. A casa de Pedro, a notícia correu por todas as bandas. Aí começou a chegar gente de todos os lados. Começou a se formar tendas, barracas. Eles forravam a cama no chão e colocavam enfileirados os doentes, os enfermos. Os discípulos foram lá no Vale dos Leprosos, pegaram todos os leprosos, todos os moradores de rua que tinha ali e trouxeram para a casa de Pedro. O poder de Deus era tão grande, tão imenso. A presença de Jesus de Nazaré era tanto que eles colocavam os enfermos enfileirados. Quando Pedro, os apóstolos, passavam até a própria sombra deles, que tocava naqueles, eles eram curados. De 120 seguidores, passaram para 3.000 servidores. Todos foram batizados. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, você que acredita na Santíssima Trindade. Os apóstolos, Pedro, os apóstolos, batizavam em nome de Jesus. E então, as pessoas que convertiam, a maior parte deles vendia tudo o que tinha. Pegava o dinheiro, chegava e colocava na mão do Pedro. As ofertas, pessoas traziam alimento, roupa. Então os discípulos iam de casa em casa, repartindo as roupas, dividindo o pão como Jesus havia ensinado, de partes iguais. Ninguém tinha necessidade. Minha irmã, este é o tempo da regeneração. Nós do caminho do amor estamos ressurgindo, ressuscitando, rejuvenescendo a casa do caminho. Aceita Jesus realmente? E venha estar conosco, venha fazer parte desse grupo. O grupo Caminho do Amor. A Casa do Caminho. Chamava-se Casa do Caminho porque eles pregavam a doutrina e faziam o ensinamento do Mestre Jesus, que disse que era o único caminho. Está aí o nome do nosso grupo, Caminho do Amor. Nós somos o grupo, mas o caminho do amor é Jesus. Aí então, começou-se a grande perseguição. Levantou-se um homem chamado Saulo de Tarso. Recebeu a carta branca para exterminar com os chamados cristãos da Casa do Caminho. Levava famílias inteiras que eram tiradas nas arenas para serem devorados pelos animais, ferozes e famintos. Eram decapitados, degolados, crucificados. Um dos primeiros mártires da Casa do Caminho a ser apedrejado até a morte foi Estevão. Aí começou a grande perseguição. Fizeram com que os apóstolos se espalhassem, mas eles não pararam, continuaram a pregar. E a igreja foi matando um por um. Matou Estevão, depois matou Tiago, ultrapassando pela espada. Matou Tomé enforcado. Decapitava, degolava. Depois Saulo de Tarso transformou-se
na estrada de Damasco, de um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus. Tornou-se o apóstolo do amor. Foi decapitado por causa do nome do Senhor Jesus. De perseguidor, tornou-se perseguido. Pedro foi crucificado. Numa cruz, Pedro pediu que colocasse de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como o Mestre Jesus. E fizeram a vontade dele. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O único apóstolo que não morreu matado é este que escreveu Evangelho de João. Ele foi exilado na ilha de Pátima e lá viveu os seus últimos dias e escreveu o último livro que está no Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Eu sou Francisco Pedro, faço parte desse grupo, sou um administrador. Convido a você, meu irmão, se você gostou dos nossos estudos, inscreva no nosso canal, comunica-se conosco. Aí no país onde é que você vive, faça um grupo, estuda, analisa, questiona. Porque o tempo é chegado. Dia 20 de julho de 2019 se aproxima. O mundo vai deixar de ser mundo de prova e de expiação para tornar mundo de regeneração. Aquele que desencarnar a partir dessa data, se não tiver condição, não mais reencarnarão na Terra, irão reencarnar no mundo primata ou medieval. É você que decide. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aí no seu país, no seu mundo, na sua casa e na sua família. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Paz em Cristo Jesus.